Senhores e senhoritas, tudo bem? Então, nesta videoaula eu vou apresentar para vocês alguns trechos de um conto de Machado de Assis que se intitula A Igreja do Diabo. Uau! A Igreja do Diabo é um conto em que Machado de Assis, apesar do título do conto, trata do dualismo contraditório da condição humana. Gustavo, eu não entendi nada do que você falou. Ele constrói, por meio dessa narrativa, uma tese de que o homem é feito de contradições, ou seja, que tanto o bem quanto o mal, representados na obra por Deus e pelo diabo, respectivamente, coexistem na condição humana, ou seja, o homem é feito dessa contradição. Enquanto ser material, enquanto ser terreno que é feito dessa contradição. E ao longo da obra, então, os dois personagens que simbolizam, que representam o bem e o mal na cultura cristã, travarão uma espécie de embate ideológico a respeito do homem e da condição humana. Então é um texto muito interessante, eu diria que dos 4 contos da seleção do Sebrasp para a prova do PAS de segunda etapa, este conto é o conto mais otimista, digamos assim, no que diz respeito ao ser humano, ao comportamento humano, à essência do homem em si. Otimista por quê? Porque o homem, o ser humano, é apresentado como um conjunto de elementos contraditórios. O homem pode ser bom em um determinado contexto e pode ser mal também em outro contexto. Ou seja, o homem é feito disso. Não existe a possibilidade de haver um homem 100% virtuoso ou 100% defeituoso. Essa é basicamente a ideia que Machado de Assis constrói ao longo desse texto narrativo, que é um texto interessantíssimo, repleto de ironias, como são em geral os textos do Machado de Assis. Então, o primeiro trecho que nós vamos ler é este da página 1, em que o diabo concebe a sua ideia de fundar uma religião própria, com todo um sistema como existe no cristianismo, no judaísmo e nas religiões mais conhecidas do mundo, não é? E mais popularizadas. Então, conta um velho manuscrito beneditino que o diabo, em certo dia, teve a ideia de fundar uma igreja. Embora os seus lucros fossem contínuos e grandes, sentia-se humilhado com o papel avulso que exercia desde séculos, sem organização, sem regras, sem cânone, sem ritual, sem nada, ou seja, sem um sistema religioso, né? Isso incomodava o diabo, segundo o narrador. Vivia, por assim dizer, dos remanescentes divinos, dos descuidos e obséquios humanos. Nada fixo, nada regular. Por que não teria ele a sua igreja? Uma igreja do diabo era o meio eficaz de combater as outras religiões e destruí-las de uma vez. Então, o pensamento do diabo, como o narrador expõe, era o de fundar uma religião com todo um sistema como o das outras religiões, a fim de que ele dominasse o mundo de vez, né? Ele vivia dos remanescentes divinos, ou seja, as pessoas que não eram salvas sobravam para o inferno. Então, o diabo, consternado, preocupado com isso, decidiu fundar a sua própria igreja. Vá, pois, uma igreja, concluiu ele, escritura contra escritura, breviário contra breviário, terei a minha missa, com vinho e pão à farta, ao contrário de como se celebra a missa na religião cristã católica, não é? Um pedacinho do pão que representa o corpo de Cristo, um pouco de vinho ou de suco de uva representando o sangue de Cristo, né? Ele diz, não, na minha missa haverá pão e vinho à farta. Então, um sistema religioso, mas que seja oposto, ideologicamente falando, àquele do cristianismo, de todas as religiões que concebem o bem da forma como o cristianismo concebe. Com vinho e pão à farta,
as minhas prédicas, bulas, novenas e todo o demais aparelho eclesiástico. O meu credo será um núcleo universal dos espíritos, a minha igreja uma tenda de Abraão. E depois, enquanto as outras religiões se combatem e se dividem, a minha igreja será única. Não acharei diante de mim nem Maomé, nem Lutero. Há muitos modos de afirmar. Há só um de negar tudo. Então, o propósito do diabo é negar todas as formas adotadas pelas religiões de afirmar a existência do bem. Ele quer negar a existência do bem. Então, é um personagem nihilista pelo fato de ele negar a possibilidade de o bem existir. Então, a igreja do diabo, segundo a concepção do próprio diabo, é uma igreja que tem por objetivo a negação, né? Como uma oposição à afirmação, ao caráter afirmativo das religiões existentes no mundo. E ele cita, inclusive, Maomé e Lutero como representantes, né, de vertentes religiosas que, apesar das divergências que têm entre si, afirmam a existência do bem, digamos assim. O que o diabo quer é contradizer Lutero, Maomé e todas as figuras religiosas que, ao longo da história, estiveram, de certa forma, relacionadas no que diz respeito à afirmação a respeito do bem. Ok? A próxima página que nós vamos ler é a página 2. Páginas 2 e 3. O diabo, então, depois de formular essa ideia a respeito da sua própria igreja, decide dialogar com Deus, o seu antigo mestre, segundo a tradição cristã. O diabo originalmente fora um anjo de luz, por isso o nome Lúcifer dele, e segundo a tradição cristã, ele havia sido expulso do paraíso pelo fato de cobiçar o posto de Deus, né? Então, a partir disso, o anjo de luz se transforma no Satanás, no diabo, né? Mas o diabo decide, então, expor o seu pensamento a Deus para dizer, olha, não me acuse de dissimulado. Você pode dizer que eu sou tudo, menos dissimulado. Eu estou aqui afirmando que eu vou fundar minha religião e prepare-se porque aqueles que se dizem fiéis a ti se tornarão fiéis a mim. É mais ou menos isso que ele diz a Deus, né? Então, já tendo chegado ao céu e iniciado um diálogo com Deus, o narrador diz: o diabo sorriu com certo ar de escárnio e triunfo. Tinha uma ideia cruel no espírito, algum reparo picante no alforge da memória. Qualquer coisa que, nesse breve instante de eternidade, o fazia crer superior ao próprio Deus. Então, havia nele ainda essa crença de superioridade em relação a Deus, né? Deus não perde por esperar. Ele verá que todos aqueles que se dizem fiéis a ele, hoje, amanhã, se tornarão fiéis a mim, à minha igreja, à minha religião. Mas recolheu o riso e disse: só agora concluí uma observação, fala do diabo, começada desde alguns séculos, e é que as virtudes, filhas do céu, são em grande número comparáveis a rainhas, cujo manto de veludo rematasse em franjas de algodão. Ora, eu proponho-me a puxá-las por essa franja e trazê-las todas para a minha igreja. Atrás delas virão as de seda pura. Pessoal, muita atenção a essa alegoria que o diabo faz, ok? Porque ao final ele voltará a falar disso. Gustavo, eu não entendi essa ideia de rainhas, com manto de veludo e franjas de algodão. O que significa isso? O diabo faz uma comparação. Ele diz que as virtudes como, por exemplo, a caridade, a compaixão, que mais? O perdão, são comparáveis a rainhas, ou seja, essas virtudes são comparáveis a rainhas. Só que essas rainhas se vestem com um manto de veludo, ou seja, a parte do traje dessas rainhas, dessas virtudes, é de veludo. Mas as
franjas desse manto, desse vestido de veludo, são feitas de algodão. Ou seja, para toda virtude existe um defeito, existe uma corrupção equivalente. Né? Então, as virtudes são comparadas a rainhas que se vestem com um manto, com um vestido feito de veludo. Só que a barra desse vestido, desse manto que as rainhas utilizam, é feita de algodão. Ou seja, uma parte do vestido é feita de um material, veludo, e outra parte é feita de outro material, que é o algodão. Esses dois materiais distintos são usados pelo diabo para dizer que em toda virtude existente existe um quê de corrupção. Ou seja, nenhum ser humano é 100% bom, nenhuma virtude é dotada de caráter positivo única e exclusivamente. O que o diabo propõe? Que aquilo que é positivo se transforma em negativo, que a virtude se transforme em corrupção, que a virtude se transforme em defeito. Então ele vai defender, por exemplo, a ideia de que em vez da caridade, as pessoas têm que ser avarentas, têm que acumular mesmo riquezas para si próprias, que elas têm que ser egocêntricas, né? E essa será a base, o fundamento da igreja do diabo. É o que ele diz. Ora, eu proponho-me a puxá-las por essa franja e trazê-las todas para a minha igreja. Atrás dela virão as de seda pura. Então, as virtudes se converterão em defeitos. Ou seja, todos aqueles que se dizem caridosos, compassivos, misericordiosos, perdoadores, enfim, todos aqueles que praticam virtudes, todos aqueles que são virtuosos, quando eu fundar a minha igreja, se converterão à minha igreja. Porque ninguém é 100% bom. A humanidade é essencialmente ruim, é má. E eu vou provar isso para você. É mais ou menos o que o diabo diz a Deus. Deus vai responder a ele, velho retórico, murmurou o Senhor. E o diabo vai concluir: olhai bem, muitos corpos que ajoelham aos vossos pés nos templos do mundo trazem as anquinhas da sala e da rua. Os rostos tingem-se do mesmo pó, os lenços cheiram aos mesmos cheiros, as pupilas centelham de curiosidade e devoção entre o livro santo e o bigode do pecado. Percebam só que as pupilas dos olhos dos devotos de Deus centelham de curiosidade e devoção. É uma oscilação, aquilo de que o homem é constituído, né? É uma contradição. Ao mesmo tempo em que o homem é devoto, ele é curioso acerca do livro santo e o bigode do pecado. Então, o caráter dúbio do homem em si. O devoto é um curioso acerca do pecado também. Se ele tiver a oportunidade de pecar, ele vai pecar. É o que o diabo está dizendo. Vede o ardor, a indiferença, ao menos, com que esse cavalheiro põe em letras públicas os benefícios que liberalmente espalha, ou sejam roupas, ou botas, ou moedas, ou quaisquer dessas matérias necessárias à vida. Então, o que ele está dizendo as pessoas que são caridosas fazem questão de publicar que são caridosas. Por quê? Porque o objetivo delas não é a caridade em si, e sim a exaltação de si mesmas. Ou seja, não existe virtude, o que existe é o pecado. O diabo está tentando provar isso para Deus, né? Mas não quero parecer que me detenho em coisas miúdas. Não falo, por exemplo, da placidez com que este juiz de irmandade nas procissões carrega piedosamente ao peito o vosso amor e uma comenda. Vou a negócios mais altos. E Deus, então, depois de ouvir tudo isso, um tanto quanto entediado, vai dizer ao diabo, ok, vá, funde a sua igreja e nós veremos o resultado disso depois. Com a maior paciência do mundo. Deus diz isso ao diabo. E o diabo, então, vai voltar à terra e vai começar a executar o seu projeto de fundação de uma igreja e de uma nova religião que, segundo ele, dominaria o mundo todo. E, de fato, a religião do diabo, a igreja do diabo, alcança êxito, sucesso por todo o mundo. Ele angaria líderes religiosos para si,
ele orienta a inscrição de um livro sagrado, satânico, para orientar o comportamento humano segundo os princípios de Satanás, e ele vai defender, então, novos princípios, como, por exemplo, a soberba, a luxúria, a preguiça, a avareza, a ira, a venalidade, o egoísmo, a inveja, como sendo virtudes da sua própria igreja. Ou seja, tudo aquilo que o ser humano não pôde ser até então, ele passa a poder ser como participante, como membro dessa igreja do diabo. Então, se, por exemplo, até a fundação da igreja do diabo, uma pessoa deveria lutar contra a inveja, contra o egoísmo, contra a luxúria, ela vai poder, fazendo parte da igreja do diabo, ser tudo isso, não é? E o diabo, então, quer provar para Deus que o homem é 100% mal. Só que não vai ser muito bem isso que vai acontecer, não. E nós nos encaminhamos, então, para o último trechinho deste conto fantástico de Machado de Assis. Página 6, então. A previsão do diabo verificou-se. Todas as virtudes cuja capa de veludo, vejam só novamente aquela alegoria do início do conto, todas as virtudes cuja capa de veludo acabava em franja de algodão, uma vez puxadas pela franja, pela franja do vestido, né? A franja era de algodão e o vestido era de veludo. O que o diabo pensava? Se eu puxar as franjas de algodão, eu vou transformar todo o veludo e toda seda em algodão, ou seja, eu vou converter todas as pessoas ao mal, porque o ser humano é essencialmente mal. Uma vez puxadas pela franja, deitavam a capa às urtigas e vinham alistar-se na igreja nova, ou seja, as pessoas ficaram entusiasmadíssimas, né, com essa possibilidade de pecar sem um peso na consciência, né? Aquilo que era considerado pecado pelo cristianismo, pelo judaísmo e por outras religiões do mundo, até a fundação da Igreja do Diabo, passaram a ser virtudes consideradas pelo diabo. Então, o que era pecado passou a ser considerado virtude. Poxa, agora eu posso fazer tudo o que eu quiser, né? Provavelmente o homem membro da Igreja do Diabo pensou assim. Atrás foram chegando as outras e o tempo abençoou a instituição. A igreja fundara-se, a doutrina propagava-se. Não havia uma região do globo que não a conhecesse, uma língua que não a traduzisse, uma raça que não a amasse. O diabo alçou brados de triunfo. Então, finalmente, o diabo triunfou sobre o mundo inteiro. Ou seja, a religião dele deu certo, alcançou todas as partes do mundo, foi traduzida, e todas as pessoas prontamente aceitaram os princípios diabólicos. Afinal de contas, em tese, é mais fácil pecar do que manter-se santo ou puro, não é? Não é tão fácil assim, digamos. Por quê? Um dia, porém, longos anos depois, notou o diabo que muitos dos seus fiéis, às escondidas, praticavam as antigas virtudes. Ou seja, ele notou, para o seu espanto, para a sua surpresa, que apesar de as pessoas praticarem o que o diabo dizia que elas deveriam praticar, luxúria, egoísmo, inveja, etc., apesar de as pessoas praticarem tudo isso, havia alguns momentos em que elas eram boas, como antigamente se concebia o que era bom, antes de a igreja do diabo ser fundada, né? Então, isso tudo escondido, né? Então, uma pessoa que era invejosa, às vezes, compensava a sua inveja sendo caridosa. E o diabo começou a pensar, mas como assim? Por que as pessoas não são só invejosas? Por que as pessoas não são só egocêntricas? Não são só corruptas? Enfim. E aqui ele vai dizer, não as praticavam todas, nem integralmente, mas algumas por partes, e como digo, as ocultas. Né? Então, as pessoas praticavam certas virtudes de antigamente escondidas. Certos glutões recolhiam-se a comer frugalmente 3 ou 4 vezes por ano. Então, pessoas que eram glutonas, ou seja, que comiam desenfreadamente,
em alguns poucos momentos do ano, regulavam a sua, a sua glutonaria, não é? E o diabo ficou espantado com isso. Mas como assim? Por que você não é glutão 100%? É, 3 ou 4 vezes por ano, justamente em dias de preceito católico. Muitos avaros, pessoas avarentas, né, que têm dificuldade de partilhar o que têm, davam esmolas à noite ou nas ruas mal povoadas. Vários dilapidadores do erário restituíam-lhe pequenas quantias. Os fraudulentos falavam uma ou outra vez com o coração nas mãos, mas com o mesmo rosto dissimulado para fazer crer que estavam embaçando os outros. Ou seja, as pessoas que praticavam os princípios do diabo, em alguns momentos de lucidez, digamos assim, eram boas. E o diabo ficou espantado com isso. Como assim? Era muito mais fácil ser só mal do que ser mal e um pouco bom. E ele vai, depois de constatar isso, se dirigir a Deus para questionar a Deus. Deus, mas como assim? Eu jurei que as pessoas fossem 100% más. E Deus vai dar uma resposta sábia ao diabo acerca do que é o ser humano. Leiam o final do conto, então. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês. Pessoal, nós encerramos essa bateria de aulas sobre Machado de Assis. Durante a próxima aula, eu já vou começar a falar de outro autor realista chamado Raul Pompeia. Qualquer dúvida que tiverem, mandem um e-mail para mim. E até a próxima. Beijos!